Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Para isso a gente tem que fazer o balanceamento correto numa equação química. Olha esse exemplo aqui. Gás hidrogênio reagindo com gás iodo, formando ácido iodídrico. Então significa falar que dois átomos de hidrogênio reagiram com dois átomos de iodo para formar o ácido iodídrico, uma combinação de ambos ali. Só que se a gente for contar aqui, ó, eu tenho dois átomos desse lado, mais dois átomos desse lado. Desse lado da equação eu tenho os reagentes, desse lado eu tenho os produtos. Então, quatro átomos desse lado só tem dois. Isso não pode acontecer, né? O que a gente faz? A gente vai balancear essa equação. Olha, se eu tenho dois hidrogênios desse lado, basta colocar um número aqui na frente que vai multiplicar todo o resto aqui, ó. Aqui eu tenho 1, quando não tem nada tem 1, então 2 vezes 1, 2 hidrogênios desse lado, 2 hidrogênios desse lado. 2 vezes 1, 2 iodos desse lado, 2 iodos desse lado. É como se eu viesse aqui e colocasse aqui, ó, colocando aquele 2, mais uma molécula de ácido iodídrico ali. Então, desse jeito, eu tenho dois átomos de hidrogênio desse lado, dois átomos de hidrogênio desse lado, dois átomos de iodo desse lado, dois átomos de iodo desse lado. Agora vamos para o exercício. Eu tenho nesse exercício enxofre mais oxigênio, dando essa molécula de SO2. Então, desse lado dos reagentes eu tenho um átomo de enxofre, aqui eu tenho um átomo de enxofre também. Quando não tem nada, significa que tem um. Tem dois átomos de oxigênio, dois átomos de oxigênio. Então, essa aqui está balanceada, não precisa balancear essa primeira equação. Vamos para a segunda. Eu tenho, nessa segunda equação, dois átomos de hidrogênio reagindo com dois átomos de cloro, formando o ácido clorídrico lá. Só que aqui eu tenho um apenas e um apenas. Então eu venho aqui, dois átomos de hidrogênio aqui também deve ter dois. Então eu vou colocar um 2 aqui. Por quê? 2 multiplicado por 1, 2. Só que isso multiplica a molécula toda. Então vai multiplicar de uma vez aqui o cloro também. Então eu tenho 2 cloros desse lado e aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 cloros também. Então, 2 vezes 1, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 vezes 1, 2 cloros, 2 cloros. Então, aqui ficaria o número 2 aqui na frente, multiplicando. Está correto agora. Vamos partir para o próximo. Eu tenho cromo mais oxigênio, dois átomos de oxigênio, formando esse composto aqui, Cr2O3. Nesse caso aqui, olha só o que vai acontecer. Eu tenho dois átomos de oxigênio desse lado, e desse lado eu tenho 3. Então eu vou inverter aqui os valores. Ó, se aqui é 2, eu vou colocar um 2 aqui. E esse 3 vai vir passar para cá. Por que eu fiz isso? 3 vezes 2, 6 oxigênios desse lado. 2 vezes 3, 6 oxigênios desse lado. Só que esse 2 aqui também já está multiplicando o cromo. Então, 2 vezes 2, 4 cromos desse lado. E desse lado eu tenho quantos? Quando não tem nada eu tenho 1. Então eu vou colocar um 4 multiplicando o cromo aqui. 4 vezes 1, 4. Dessa forma eu tenho 4 cromos desse lado, átomos de cromo desse lado, 4 cromos desse lado, porque 2 vezes 2, 4.
Eu tenho 3 vezes 2, 6 oxigênios desse lado. Eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênios desse lado. A equação está balanceada. Então aqui ficaria 4, aqui ficaria 3, aqui ficaria o número 2. A equação agora está balanceada. A próxima. Eu tenho fósforo mais O2 formando P2O5. Da mesma forma, ó, aqui eu tenho 2 oxigênios e lá eu tenho 5. Então vamos inverter. Ó. Vou colocar um 5 aqui e o 2 aqui. Por quê? 5 vezes 2, 10 oxigênios desse lado. 2 vezes 5, 10 oxigênios desse lado. Só que esse 2 também multiplica 2 do fósforo aqui. Então 2 vezes 2, 4 fósforos desse lado. E aqui só tem 1. Então tem que colocar o número 4 aqui. 4 vezes 1, 4 fósforos desse lado. Agora está balanceado. Então aqui ficaria o número 4. Aqui ficaria o número 5. E aqui ficaria o número 2. Todas as equações agora estão balanceadas.